Fala galera, e aí, beleza? Vamos lá para a gente corrigir mais uma questão da UERJ 2026. Pessoal, a questão que a gente vai corrigir agora vai falar de progressão aritmética. Questão, na minha opinião, uma das mais difíceis aí, né? A prova vindo no nível legal, mas essa questão já pega um pouquinho. Bora para lá? Vamos entender que questão é essa? Bom, galera, antes de mais nada, se você chegou aqui agora, eu sou o professor Lucas e eu te ajudo a alcançar mais de 80% de acerto na prova de matemática de qualquer vestibular. Então, faz o seguinte, já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhuma correção, nenhuma videoaula que vai te ajudar a alcançar esse objetivo. E eu também posso te ajudar a alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Isso é fundamental para sua aprovação, beleza? Então se inscreve aqui para não perder nada e bora para a questão, galera. Bom, pessoal, a questão é essa aqui, ó. Essa é a questão que vai falar sobre progressão aritmética, já adiantando para vocês, mas a própria questão traz isso aqui. Vamos lá, olha só. Um conjunto A é composto por 8 números inteiros. Sobre seus elementos, sabe-se que a média dos 2 menores é 64, a média dos 3 menores é 68 e a média dos 4 menores é 72. Admita que as médias mantenham o padrão acima, formando uma PA, até a média dos 8 elementos do conjunto A. Bom, o maior elemento desse conjunto é... Galera, presta bem atenção porque essa é a estratégia, tá? As médias formam uma progressão. Então a primeira coisa que você precisa entender é que o primeiro termo da progressão é a média dos 2 menores, beleza? O segundo termo da minha progressão é a média dos 3 menores, enquanto que o terceiro termo da minha progressão é a média dos 4 menores, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque a média do sétimo e do oitavo termo vão ser o sexto termo da minha progressão e o sétimo termo da minha progressão. É sempre uma unidade a menos, tá vendo? A média dos 2 menores é o primeiro, a média dos 3 menores é o segundo, ok? Ok. Bom, o que as médias me ajudam? As médias, elas são o resultado do somatório dividido pela quantidade de números que eu somei. Então, a média de 2 termos é a soma desses 2 termos dividido para 2. Por que isso é importante? Porque quando ele diz para mim que a média é 64, ele também está me dizendo que a soma desses 2 termos é 128, tá? Ah, ok, ainda não entendi como que isso pode me ajudar. Tudo bem, vamos lá. A média dos 3 primeiros é o somatório dos 3 primeiros dividido para 3. Isso, se dá 68, ele está me dizendo que o somatório desses 3 é 204. Tá, professor? Ainda não entendi. Pensa comigo, cara. Pensa aí um pouquinho. O que eu somei a mais para dar 204? Né? Eu tinha 2 termos. Vamos supor que era o x e o y. Os dois juntos dão 128. Aí eu somei o z e o somatório deu 204. Quem é o z? O z certamente é o 204 menos o 128. Certo? Beleza? Entendido isso, eu vou usar essa estratégia para eu descobrir o último termo, porque ele quer saber aqui, ó, o maior termo, maior elemento, né? E aí, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular a média. Qual é o valor da média dos 7 primeiros, né? Dos 7 menores. Por quê? Então eu vou ter aqui o somatório desses 7 dividido para 7. Qual é a média? E aí eu vou descobrir o valor da média por PA. Eu vou utilizar aqui o termo geral da PA para descobrir qual é o valor dessa média. Lembrando que o termo geral de uma progressão aritmética é o enésimo termo, é o primeiro termo, somado a n menos 1 vezes a razão, né? Então eu vou usar isso aqui para a gente descobrir quem é o A6. Então o sexto termo vai ser o primeiro termo, que é 64, né? Mais 6 menos 1, uma vez que o n é a posição do termo. Então, se eu quero o sexto, o n é 6. E a razão é 4. Dá para observar aqui que a PA está indo de 4 em 4, né? Então, essa é a razão.
Então, o sexto termo, que é a média dos 7 primeiros, vai ser 64 mais 20. Logo, eu sei que o sexto termo é 84. 84. Isso significa que o somatório dos 7 primeiros vai dar 7 vezes 84. E o que é 7 vezes 84? 7 vezes 84 vai dar 588. Bom, para eu descobrir o oitavo, eu vou precisar da média dos 8 primeiros. Porque aí com isso eu vou descobrir o somatório dos 8 primeiros e a diferença vai ser o oitavo termo. Mas você não precisa fazer esse cálculo todo para achar, tá? Por quê? Se as médias estão numa progressão e o sexto dá 84, o sétimo certamente vai dar 88. Porque a razão, gente, a razão é 4, né? Então essa média aqui é 88. E aí o que você vai fazer? 88 vezes 8 para descobrir o somatório, tá? E aqui a gente vai ter 704. Então o somatório dos 8 primeiros é 704. E aí você tem que se os 7 primeiros somados dão 588, se eu somar o oitavo, que eu vou chamar de n, eu vou encontrar 704. Né? A soma dos 8 primeiros é 704. Então aqui eu tenho a soma dos 7, somo o oitavo e encontro esse. Então quem é o oitavo? O oitavo termo, elemento desse conjunto, né? Vai ser 704 menos 588. Esse número é o 116, galera. 116 é o número que eu estava procurando. Deixa eu só botar um pouquinho mais para cima aqui para você. E a alternativa B da minha questão. Beleza? Essa é uma questão que deu um pouco mais de trabalho. De todas da UERJ desse ano, eu acho que foi uma que deu mais trabalho aí. E aí? Coloca aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. E lembre-se, galera, na minha opinião, foi uma prova tranquila. Talvez essa seja a questão um pouco mais complexa da prova. Aproveita, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Se você quiser também dar um passo além, você pode entrar para a minha mentoria. E é uma mentoria em que eu te levo a mais de 80% de acerto em qualquer vestibular na prova de matemática, ou mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Afinal de contas, a prova de matemática do Enem, para você tirar 800 pontos, você não precisa de 80% de acerto, diferente do que você imagina, e é método. Você precisa ter método e isso vai fazer toda a diferença, porque 800 pontos em matemática é uma nota que joga a sua média pro alto, galera. Beleza? Então fica ligado, se inscreve aqui e a gente se vê no próximo vídeo.